militar de tal forma onde eu seja irresponsável para outras pessoas não cuidarem daquilo, eu acho que é uma irresponsabilidade. Na minha opinião, é uma responsabilidade. Não é militar romantizando, é militar pelos seus direitos. Então, quando eu digo que eu quero um aparato social, eu estou romantizando ou eu estou exigindo os meus direitos? Eu espero que depois desse episódio ela ainda queira ser minha amiga, porque nós vamos falar sobre gordofobia. Você sabe o que é o contrafluxo? Fiquei perdida quando você falou, lembra? Não é nem um fluxo, nem o contrafluxo, nem um caminho do meio. Nossa autenticidade, né? Sobre autenticidade você conhece bastante. Eu tento. Eu sou Kika Maia, sempre fui gorda. Eu sou formada em Direito. Na faculdade de Direito, eu vendia acessórios, vendi roupa, fui sacoleira. Pegava em Feira de Santana, trazia para Salvador, vendia na faculdade. Depois que eu me formei, trabalhei em uma companhia aérea durante 8 anos. Na companhia aérea, eu vendia maquiagem e depois eu comecei a fazer festas infantis, depois que eu tive minhas filhas, depois que eu fiz o aniversário de 1º ano da minha filha mais nova. Eu sempre trabalhei no mercado informal da moda, acreditando que não trabalhava com moda. Era só um bico, era só para tirar um a mais. Só que foi a moda que me captou no fundo. Mas a minha vivência como mulher gorda sempre esteve presente. Por exemplo, na época da companhia aérea, as pessoas me questionavam como eu era uma mulher gorda e tinha autoestima, né? E me posicionava e não baixava a cabeça. E era essa pessoa que, entre aspas, naquela época já influenciava. Então, eu vendia muita maquiagem durante o trabalho na companhia aérea porque as pessoas, querendo ou não, me admiravam. Gente, eu colocava uma sombra toda preta, com um batonzão vermelho e ia trabalhar. E aí, as pessoas diziam, está parecendo uma latina, que linda, nanana. E compravam. Aí eu digo assim, é isso aí. Então, eu sempre fui uma gorda com muito posicionamento, muita autenticidade. Eu emagreci mais de 100 quilos, sem cirurgia e sem remédio. Algumas pessoas me perguntam como era a minha autoestima naquela época. É interessante quando eu observo sua história e percebo que essa questão da autoestima ela não está ligada diretamente ao corpo físico, sendo magro, gordo, seja o que for. Para mim foi um processo, né? Fui uma menina de 8 anos de idade com mais corpo e que chamava a atenção. Com 8 anos de idade, eu vi, né, homens, entre aspas, me desejando ao ponto de minha mãe se colocar na frente. Então, querendo ou não, o machismo tem um recorte na gordofobia, né? Perpassa a gordofobia. Perpassa com força, né? Muita força. Porque quando é a criança que é desenvolvida e tem uma gordura aí, o peito, que não é peito de verdade, e é uma gordura ali naquele local que é desejado pelo homem, ele não se importa de olhar aquela criança de 8 anos de idade, que era o meu caso. Né? Eu não era uma criança gorda, né? Gorda maior, mas era uma criança que tinha volume, né? Volume no peito, volume no quadril. Então, com 8 anos aos 13, o que eu queria era me esconder. O que eu queria era emagrecer, que era perder, ficar menor, para poder aqueles homens não me enxergarem. E depois dos 13 anos, quando começa a vaidade, começa a querer paquerar, aí eu comecei não, peraí, tem um limite aqui, eu quero ficar, né, mais, entre aspas, tá? Mais gostosa, mas eu não quero me agredir, porque até então eu fazia algumas atividades de forma irracional, né, de forma abusiva para o meu corpo, que poderia trazer consequências, isso aos 15. Então, eu comecei a procurar um padrão, logo depois eu casei, tive filho, e quando eu tive filho, eu engordei bastante, que foi nessa época que eu estava na faculdade, que eu vendia roupa. Eu era uma mulher gorda que vendia roupa para as mulheres magras. Então, teve uma construção também ali, né, dessa pessoa que se via rodeada de outros corpos, né, teve essa experiência também, e vendo a insatisfação das mulheres magras, por mais que elas estivessem dentro de um padrão que eu não estava. Passei por isso 2 vezes. Foi quando eu trabalhei vendendo roupa para as mulheres magras e quando eu trabalhei como recepcionista de uma clínica cirúrgica,
que eu ouvia de mulheres magras e dentro de padrões que estavam ali semanalmente fazendo procedimentos que, nossa, como você é feliz, como você é bonita. Eu dizia, não é possível, tem alguma coisa. Eu parava e fazia assim, tem alguma coisa errada. Como é que essa mulher olha para mim, que estou fora do padrão, que eu sou uma mulher gorda, diz que eu sou bonita, que eu sou interessante e ela não consegue se enxergar nesse papel e está o tempo inteiro buscando ficar magra. Acho que só passei a entender, a estudar, a ler sobre gordofobia 10 anos para cá, mais ou menos isso. Já aos 30, eu tenho 47, então quando eu tinha 35 mais ou menos. Até então não era gordofobia, eu vivia. Eu vivia e tentava me encaixar numa sociedade que não me queria gorda, né? Que dizia que ser gorda era errado. E eu o tempo inteiro dizendo assim, mas tá bom, você pode aí dizer o que você quiser, eu vou fazer do meu jeito. O que é que eu vejo muito, Kika? Muitas vezes as pessoas ficam muito em polaridades, né? Corpo magro, saudável, ideal. Corpo gordo, autoestima. E as pessoas acabam não conseguindo se comunicar. Não se conseguem se comunicar. Fica cada um nessas suas polaridades. Vamos lutar contra a obesidade sem necessariamente sermos gordofóbicos? Então, eu acho que existe um gap social aí. A obesidade, ela foi tratada, né? Esse nome existe por causa da medicina. Sim. Então, a medicina cunhou esse termo baseado no IMC, né? Sim. Nas métricas de corpo, volume, peso, né? Então, volume não. É corpo, medida e peso, né? Uhum. Então, faz um balanço ali. E a obesidade, vista dessa forma, passa a ser uma doença. Uhum. Porém, quando uma pessoa gorda, ela entra em um consultório médico, o médico não o trata como doente. Porque assim, Fabiana, se você, né, tem, nos livre, um câncer e entra em um consultório médico, esse médico vai lhe tratar como uma pessoa doente. Uhum. Você não é responsável por esse câncer, apesar de, né? A gente sabe que socialmente existem gatilhos para que o câncer se desenvolva. Sim. Então, mas ainda assim tratam como questões sociais. Sim. Se a pessoa gorda entra em um consultório e ela é a única responsável por aquela gordura, a gente tem um gap, né? Porque ou ela é responsável, né? Ela é própria responsável, ou ela está dentro de uma sociedade que, querendo ou não, a gente vê o crescimento de pessoas gordas por causa justamente de questões sociais. Má alimentação, a forma como as pessoas têm hoje o emocional abalado e descontam na comida. A OMS já coloca isso como uma questão multifatorial. Então, a obesidade não é responsabilidade da pessoa, só que a sociedade não coloca dessa maneira. Então, fica um gap. Então, se você me perguntar hoje, Kika, você considera uma pessoa gorda uma pessoa obesa? Eu vou rir, porque eu digo assim, a gente senta aqui e vamos conversar. Uhum. Porque essa pessoa que está me perguntando isso vai ter que entender sobre IMC, Uhum. sobre a responsabilidade da medicina, a responsabilidade da saúde pública, né, do Estado em relação à pessoa gorda. Porque a pessoa gorda, ela precisa, uma vez que está dentro de um contexto social, de amparo social, de resoluções sociais. A pessoa gorda que engorda porque come da indústria alimentícia o que é mais barato porque é uma pessoa pobre, ela precisa de amparo social. E a gente não tem nada disso. Então, é muito fácil dizer que a responsabilidade daquela pessoa gorda ser gorda é única exclusivamente dela. Porque aí a gente está tirando um monte de gente, a responsabilidade de um monte de órgão e um monte de pessoas. Faz todo sentido para mim. Então, eu não posso dizer que eu apoio o termo obeso, por exemplo. Né? Eu questiono. Eu gosto de questionar. Por isso você está aqui. O lugar do contrafluxo não é para a gente ter uma resolução, né? Aqui é um lugar de se questionar para que a gente possa encontrar o próprio caminho, né? As pessoas que estão nos assistindo aqui, elas possivelmente estejam aí se questionando, né? Faz muito sentido para mim quando você fala sobre isso. É claro que eu entendo, sim, que a obesidade é uma doença, mas eu entendo que a responsabilidade não é apenas do indivíduo. Ele é fruto
do que está sendo imposto, do que está sendo colocado aí. Então eu entendo que muitas vezes, muitas pessoas, né, como você disse, socialmente, elas muitas vezes não têm saída. Não tem saída porque não tem condições financeiras para sair daquela situação, porque é muito mais barato você comer uma comida extremamente industrializada do que você comer uma comida, entre aspas, saudável. Ela não consegue sair dali porque ela não tem acesso ao conhecimento. E aí, muitas vezes, ela não consegue sair dali porque ela também não tem suporte psíquico, suporte de outros profissionais. Então, faz muito sentido para mim. Mas, por outro lado, militar de tal forma onde eu seja irresponsável para outras pessoas não cuidarem daquilo, eu acho que é uma irresponsabilidade. Na minha opinião, é uma responsabilidade. Não é militar romantizando. É militar pelos seus direitos. Porque se você não tem a instrução, o amparo social, né, a possibilidade, você tem os direitos. É você ter o direito de chegar em uma clínica para fazer o exame e, além do corpo magro, aquela clínica ter também aparelhos para te atender. E olhe que eu sou uma mulher gorda, magra, branca, com aceitável, que eu digo, né? Palatável. Uhum. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de cabelo liso, eu sou uma mulher de traços finos, isso tudo tem a ver com gordofobia. Uhum. Eu sou uma mulher com instrução, né? Com escolaridade, e eu sou uma gorda menor. Então, quando eu digo que eu quero viver e que eu tenho o direito de estar nos lugares, é fácil a sociedade me aceitar. Uhum. Quando uma pessoa maior diz a mesma coisa, né, normalmente ela não é escutada. Não é à toa que sou eu que estou aqui hoje. Uhum. Não sou eu que vou para algumas palestras. Uhum. Porque é mais fácil escutar uma pessoa que, querendo ou não, está mais próximo do que é o aceitável socialmente. Uhum. Porque a Kika faz pilates, Kika se alimenta, né, com produtos de alto valor nutricional, que normalmente eu coloco na minha rede social. Só que eu quero chegar, por exemplo, em um espaço e que nesse espaço o Fabiano, de 10 anos atrás, eu não precise virar para o garçom e diga assim, ó, meu amigo está chegando, eu gostaria que você colocasse 2 cadeiras, uma em cima da outra, porque a sua cadeira é frágil, para que ele chegue e não se sinta desconfortável socialmente. Então, essa pessoa tem direito, como legal, Claro. de estar em todos os lugares. Sim. E aí, a sociedade, ela impõe o corpo magro a partir do momento que ela não dá amparato social. Então, quando eu digo que eu quero um amparato social, eu estou romantizando ou eu estou exigindo os meus direitos? Está exigindo seus direitos. Quando eu digo romantizar, não é exatamente daí. É exatamente quando a pessoa simplesmente pega um TikTok da vida e tem um número enorme de seguidores e não traz essa construção que você trouxe. Não mostra socialmente esses atravessamentos. Na minha concepção, eu acho que isso é responsabilidade. Inclusive a rede social, né? A gente constrói pessoas vazias, muitas vezes. Sim. Muitas vezes. Vazias, que não se aprofundam nos temas. Uhum. E que se tornam pilares, né? Que se colocam essas pessoas em pedestais. E aí, às vezes, tem pessoas que têm profundidade, que têm o que dizer, que não são ouvidas. Porque o que a gente quer é frase de efeito em rede social. A gente, entre aspas. Uhum. O que as pessoas querem é frase de efeito. Então, é muito mais fácil você ouvir e dizer que aquela pessoa está certa, sendo que ela só solta uma frase, Uhum. do que escutar o que a gente está conversando aqui agora. Então, por rede social, fica mais difícil ainda. E faz todo sentido para mim. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, que talvez vire um quadro aqui no Contrafluxo. É quando o convidado faz uma pergunta. A quem interessa, nesta sociedade, que a gente não debata de forma profunda a gordofobia? Quem é que está ganhando? Quem é que ganha nesta sociedade? São as pessoas gordas? Lembra que eu disse assim, eu hoje tenho um pensamento para a vida multifatorial, como eu te disse, né? Assim, eu não consigo enxergar uma coisa só como classista, racista. A nossa sociedade é cheia de preconceitos. A gordofobia não vem só ela, pura, única, exclusiva. Uhum. Então, quando uma mulher gorda, como eu, se coloca no mundo, ela tem um tipo de gordofobia.
Quando uma mulher gorda, preta, se coloca no mundo, ela é um outro corpo que passa, além da gordofobia, por racismo. Se essa mulher não tem escolaridade, não tem uma classe social mais baixa, ela vai passar também por classismo. Então, hoje eu tenho uma visão muito interseccional das coisas. Isso porque você ainda não colocou aí os atravessamentos de gênero, né? Também. Porque se tiver um Eu estou atravessamento falando das mulheres. Mas se tiver um atravessamento de gênero aí vai ser a periferia da periferia da periferia da periferia. Então, tem pessoas ganhando, né, com essas possibilidades das periferias, o que as periferias entregam, né? Quem sofre normalmente o racismo, o classismo, a gordofobia, todas as questões sociais preconceituosas que a gente tem nessa sociedade, né? O patriarcado fala muito sobre isso também. Tem pessoas ganhando e tem pessoas perdendo, né? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a medicina. Tem gente que se aproveita da dor do outro. E é essa pessoa que está ganhando. Ou é essa indústria que está ganhando. Ou essa associação que está ganhando. A gente precisa olhar para a sociedade como ela é. A sociedade se aproveita das dores das pessoas. Comentem, né? A quem interessa, né? A quem interessa não se falar sobre gordofobia, né? Aproveite, curte, compartilha. Quem quiser te encontrar, faz como? Meu arroba é @KikaMaiaPlus. Eu falo todos os dias na rede social, porque eu sou essa pessoa faladeira. Então, eu vou falar de moda, eu vou falar de gordofobia, eu vou falar do patriarcado, eu vou falar do... tudo que eu tenho possibilidade de falar. Eu gosto de pessoas que falam, que expressam o que sentem. Muito obrigado. Viu? Prazer.